Um grupo de pioneiros é levado a uma situação desesperadora. Quando as pessoas chegam ao limite, cometem os atos mais heróicos e os mais deprimentes. E violam o nosso maior tabu: comer carne humana. Os Donner, protagonistas de uma das lendas mais famosas do Velho Oeste. Será que eles se tornaram um grupo de canibais? Estavam morrendo de fome e não tinham opção. Ou eram pessoas comuns que fizeram o que era preciso para sobreviver? Queriam sobreviver, que suas famílias sobrevivessem. Quando tomaram a decisão terrível, que outra opção eles tinham? Numa situação em que não há comida, é preciso adotar o canibalismo em muito pouco tempo. Agora, vamos seguir os passos dos Donner para entender o que eles viveram e tentar encontrar evidências físicas de canibalismo. Há 2 marcas de lâmina. É um sinal de que a carne foi fatiada. A verdadeira história dos Donner em Reescrevendo a História. (8 de agosto de 2003). Alder Creek, perto de Truckee, na Califórnia. As arqueólogas Julie Chablitsky e Kelly Dixon estão numa missão histórica. Elas estão procurando pistas sobre os Donner, pioneiros do século XIX que ficaram presos nas montanhas, sem comida nem água, durante um inverno rigoroso em 1846. Antes que fossem resgatados, alguns dos sobreviventes cometeram canibalismo. No entanto, até hoje, ninguém encontrou nenhuma evidência física que documente esta história. Há dúvidas que cometeram canibalismo? Bom, é difícil admitir uma situação como essa na sua própria família. É um assunto muito delicado. Certo. É aí que entra a arqueologia. Vamos voltar no tempo, analisar o que sobrou e tirar nossas conclusões. Nossa equipe espera encontrar o lugar onde a família Donner acampou, onde homens, mulheres e crianças fizeram o impensável para sobreviver. A história dos Donner está ligada ao mito norte-americano, porque fala de arriscar tudo e também de perder tudo. E também resvala no macabro. Trata de um acontecimento terrível que nos faz pensar o que eu teria feito. A saga dos Donner é bastante conhecida. Ela foi amplamente noticiada na imprensa da época e provou que as correntes da civilização podem facilmente ser rompidas. 81 homens, mulheres e crianças a caminho da Califórnia foram para as montanhas de Sierra Nevada no começo do inverno de 1846. Só 45 sobreviveram até a primavera seguinte. Pelo que lemos nos relatos dos sobreviventes e do grupo de resgate, a situação que eles viveram foi assustadora. Kisberg esfolou a Sra. Donner, cozinhou a carne e o sangue dela e comeu. É impossível descrever como foi repugnante provar carne humana pela primeira vez. Entre as cabanas, havia ossos e os corpos meio comidos dos que haviam morrido de fome. Os que sobreviveram pareciam mais demônios do que seres humanos. A história dos Donner nos atrai porque fala de uma situação limite, de pessoas levadas ao extremo. Quando as pessoas chegam ao limite, cometem os atos mais heróicos e os mais deprimentes. Para muitos historiadores, o que realmente aconteceu com essas pessoas foi encoberto por mitos e lendas.
Nem todos os que estavam lá se tornaram canibais. Apenas 17 das 81 pessoas cometeram canibalismo. E acredita-se que apenas 2 pessoas foram mortas para serem comidas. E elas já estavam agonizando. Mas o que levou aqueles pioneiros a ultrapassarem esta linha? O que os levou a comer a carne de seus companheiros? E quanto tempo levaram para tomar esta decisão? Será que se essa decisão tivesse sido tomada logo no início, mais pessoas teriam sobrevivido? Para responder essas questões, o Reescrevendo a História organizou uma equipe de especialistas para revelar a verdade sobre essa tragédia. O historiador e escritor Will Bagley, o especialista em sobrevivência Mark Baker, o antropólogo físico Richard Scott, o osteologista Guy Tassa, a antropóloga forense Shannon Novak e as arqueólogas Julie Chablitsky e Kelly Dixon. Nossa investigação começa na primavera de 1846, quando James Fraser Reed, um próspero carpinteiro de Springfield, em Illinois, convenceu vários vizinhos a fazerem as malas e irem para o oeste, para a nova terra prometida, a Califórnia. 87 imigrantes, inclusive George Jacob Donner e suas famílias, se juntaram a Reed numa jornada de 2.400 quilômetros. Para ir ao oeste em 1846, era preciso ser aventureiro. Era preciso estar disposto a abandonar seus pertences e seus conhecidos. Era preciso atravessar planícies e montanhas inimagináveis. A viagem de Independence, no Missouri, até Sutter's Fort, na Califórnia, deveria durar 5 meses. Eles pretendiam passar pela Sierra Nevada antes do inverno. Mas em vez de pegar a rota mais segura, a estrada de Fort Hall, o grupo decidiu pegar um atalho desconhecido, o atalho de Hastings. E este foi seu grande erro. A vantagem é que o atalho era uma linha reta. Mas em Fort Hall sempre havia carroças passando. E havia água e capim, 2 elementos fundamentais para as caravanas. No atalho de Hastings nunca havia passado uma carroça. Na verdade, era um dos caminhos mais acidentados entre Independence, no Missouri, e o Oceano Pacífico. Viajando pelo atalho de Hastings, o grupo teve que abrir caminho por um terreno extremamente perigoso. Na verdade, eles tiveram que abrir suas próprias trilhas. Quando o terreno ficava muito inclinado, os pioneiros tinham que empurrar as carroças de 2 toneladas montanha acima. Seria impossível compreender a tragédia do grupo sem antes conhecer a geografia que os encurralou. Por isso, o Reescrevendo a História viajou pelo interior de Salt Lake City, em Utah, para conhecer parte do atalho de Hastings. Esse lugar por onde estou passando é o que resta das trilhas de carroças. Só de olhar este terreno, dá para imaginar que não foi nada fácil atravessar com uma caravana por aqui. Eles passaram por lugares onde nem meu Jeep 4x4 consegue passar. Para chegar à Califórnia, o grupo precisaria atravessar as montanhas Wasatch e mais de 130 quilômetros de deserto, toda a região do Great Basin. Will Bagley e a especialista em GPS Karma Ingram marcam o lugar e a altura em que o grupo acampou nas montanhas Wasatch. No sopé da Big Mountain Pass, a altitude é de 1.800 metros. 5 dias depois de entrar no Immigration Canyon,
e de ter enfrentado um caminho cheio de obstáculos, o grupo finalmente chegou ao cume da Big Mountain Pass em 17 de agosto de 1846. Estávamos a 1.800 e agora estamos a 2.300 metros. Ou seja, eles subiram 500 metros cortando árvores, abrindo a própria trilha na mata, arrastando suas carroças e seu gado. Quando chegaram à Sierra, 6 pessoas haviam morrido e eles já estavam 3 semanas atrasados. Já era quase inverno e a comida era pouca. Mas sua sorte, que já andava ruim, os abandonou de vez perto do pico da Sierra, quando eles ficaram presos em 7 metros de neve. Não havia como voltar, e os pioneiros foram obrigados a montar seu acampamento em pleno inverno. Eles já estavam condenados. Quando chegaram à Sierra, estavam em condições desesperadoras e se dividiram em pequenos acampamentos. Era meio cada um por si. Eles se dividiram em grupos familiares. 59 membros do grupo chegaram ao lago hoje conhecido como Lago Donner. Mas Jacob e George Donner e suas famílias ficaram para trás e acamparam em Alder Creek, a 10 quilômetros dali. Quando eles chegaram ao rio, já haviam sofrido bastante no deserto. Daí tinham subido as montanhas. A mudança climática foi drástica. Nevava muito, a natureza passou a conspirar contra eles. Como sobreviver numa situação como aquela? Como foi que aquele grupo de pioneiros conseguiu lidar com o frio e a fome? Será que a única opção era o canibalismo? Para descobrirmos isso, o Reescrevendo a História enviou 2 homens do século XXI numa expedição em meio a uma tempestade de neve com ferramentas e acessórios do século XIX. Essa é a única forma de compreendermos o que levou aqueles homens e mulheres a violar o nosso maior tabu. Em 1846, um grupo de pioneiros chegou às margens deste lago. Para eles, isso significava que a Califórnia, a terra prometida, estava perto. Mas eles estavam indo em direção a um pesadelo. Isolamento, fome e canibalismo. Esses pioneiros, conhecidos como o Grupo Donner, ficaram presos nas montanhas de Sierra Nevada por uma tempestade de neve. Nos meses seguintes, eles tentaram em vão vencer a neve que já chegava a 6 metros. Para eles, as margens do Lago Donner e de Alder Creek se transformaram num inferno gelado. No começo de novembro, eles estavam sobrevivendo apenas com alguns gramas de carne seca por dia, uma dieta de baixíssima caloria. Os cervos e outros animais que podiam ser caçados haviam fugido para regiões mais baixas. Como sobreviver numa situação tão desesperadora? Para compreendermos o que uma situação limite como essa pode causar à mente e ao corpo humanos, o Reescrevendo a História levou o historiador Daniel Martinez a participar de um teste de resistência, simulando a caravana de 1840 sob a supervisão do especialista em sobrevivência Mark Baker. Daniel e Mark estão isolados numa região montanhosa perto do lugar onde os pioneiros acamparam em 1846, cercados por cerca de 250 hectares de natureza selvagem. A equipe de filmagem e avaliação que acompanhará Mark e Daniel não pode ajudá-los em hipótese alguma. Estamos no final de abril. O inverno demorou a chegar no alto das montanhas, mas agora neva o dia inteiro. Sem pressa. Daniel e Mark irão acampar usando só as ferramentas e os recursos que existiam na metade do século XIX e que foram utilizados pelos pioneiros.
À noite, a temperatura cai abaixo dos 6 graus negativos. Durante o dia, a máxima registrada é de 2 graus negativos. Em alguns pontos, a neve chega a 3 metros de altura. Quando se acampa no inverno, o maior problema é o frio. Para lutar contra isso, é preciso estar atento num jogo mental contínuo, porque ficar aquecido requer um trabalho contínuo. Não dá para descansar. Mark está agasalhado com roupas de inverno do século XIX, feitas de lã e couro. Já Daniel está vestindo uma roupa de inverno moderna. Ambos receberam aparelhos para monitorarmos seu metabolismo. Vamos colocar um sensor no Mark para monitorar a velocidade com que ele vai queimar calorias. Este aparelho mede o fluxo de calor na pele e, analisando as 4 formas de fluxo, que vamos descobrir quantas calorias ele está queimando. Os sinais são enviados via rádio para os aparelhos de monitoramento. A ideia é monitorá-los durante 24 horas para ver quanta energia eles consomem e pensar no que estava disponível em termos de comida. E com isso, podemos estimar quanto tempo levaria até que entrassem num período de inanição. Usando sapatos de neve iguais aos do século XIX, nossos desbravadores começam sua longa jornada seguindo os passos dos pioneiros do grupo dos Donner. Com o auxílio de uma câmera infravermelha, podemos ver quanto calor eles perdem. As regiões vermelhas e amarelas estão produzindo mais calor devido ao esforço. As regiões corporais mais frias aparecem em azul e verde. Depois de apenas 45 minutos lutando contra 2 metros de neve, Daniel e Mark param para ver quantas calorias estão queimando por hora. Eu estou aqui há 10 minutos e já estou queimando 500 calorias por hora, ou seja, eles devem estar gastando mais 650. Se a situação era essa, então a batalha estava perdida desde o começo, não é? Com certeza. Imagine escalar isso cheio de bagagens. Eles deviam estar queimando 800, 900 calorias por hora. Paul e Neil deram aos nossos desbravadores tarefas típicas, como cortar e juntar lenha. Mesmo as ações mais simples, como dormir no frio, podem consumir até 100 calorias por hora. 1.000 calorias durante a noite, 1.800 nas atividades normais. Nossa, são 4.800 por dia. Só para sobreviver àquela expedição, um adulto teria de consumir 5.000 calorias por dia. Mas quando o inverno chegou, eles ingeriam menos de 500 calorias por dia, a maioria em carne seca. Por isso começaram a morrer de fome. Um adulto perdia meio quilo por dia de massa corporal. E quanto mais perdiam peso, mais fracos ficavam. Conforme foram ficando mais fracos, com mais fome e cada vez mais magros, as tarefas comuns como andar na neve, procurar lenha, tornaram-se cada vez mais exaustivas. Isso criou um círculo vicioso que culminou no desastre. Depois de meses de trabalho duro, os pioneiros tinham pouca gordura corporal e estavam fracos demais para atravessar as montanhas. Os adultos precisariam consumir de 30 a 40 mil calorias para conseguir percorrer todo o caminho e atravessar as montanhas. E sem comida, isso era impossível, porque eles ficariam muito debilitados e foi o que aconteceu. Quando ficaram presos pela neve, os pioneiros tiveram pouco tempo para preparar abrigos. A filha de George Donner, Liana, tinha 12 anos na expedição de 1846. Anos depois, ela descreveu a situação precária do acampamento numa carta para alguns parentes. Não tivemos tempo para construir uma cabana. A neve caiu tão de repente que não tivemos tempo de montar uma tenda. Então, montamos um abrigo com galhos. Um dos lados ficava aberto e nós cobrimos o abrigo com casacos, colchas e etc. Mark e Daniel construíram um abrigo parecido com o que Liana descreveu em sua carta. A estrutura é simples, mas a cobertura é isolada com galhos de pinheiro.
Vamos jogar essa lona. Por cima dos galhos, eles jogam uma lona que fica coberta de neve. E os galhos de pinheiro no chão ajudam o isolamento. Na época era assim? Era. Em cima do chão improvisado, eles colocam 2 mantas de pele de búfalo e cobertores de lã, o típico saco de dormir do século XIX. O sol está começando a se pôr e nossos desbravadores precisam preparar uma fogueira antes que escureça. Para fazer fogo, Mark usa a pederneira de um rifle da época, um pedaço de tecido queimado e um pouco de pólvora, e consegue atear fogo ao tecido. Quando começa a queimar, Mark coloca o tecido num ninho de passarinho seco. Esse ninho é grande, mas está úmido. Nossa equipe cortou um pouco de lenha para Daniel e Mark usarem de noite. Vamos precisar de muito fogo para passar a noite. Começa a escurecer e Mark faz carne seca fervida, canjica e arroz para o jantar. Uma refeição bem parecida com a que os pioneiros comiam nos primeiros dias de viagem. Essa é uma refeição de cerca de 360 calorias. O ensopado sai daqui 1 hora. Tá bom. Mas Mark está preocupado. Nós estamos úmidos e vamos precisar do fogo. Vamos ter que levantar para pegar mais lenha umas 2 vezes. E cada vez que a gente sair, vamos perder mais calor e teremos que esquentar a barraca de novo. E o pior será às 3 da manhã, porque com as botas úmidas, nossos pés vão ficar gelados. Mas é melhor do que dormir sem roupa, porque vamos ter que levantar e pegar lenha. Nem pensar, cara, eu não durmo pelado. Nossos 2 bravos pioneiros estão debaixo das peles de búfalo e cobertores de lã. Mas a neve começa a cair mais forte. É quase meia-noite e está nevando muito. Neva tanto que eu não consigo me secar. Meus pés estão molhados e as minhas luvas eu não consigo ficar seco. O que eu faço? Será que eu tiro as luvas e fico sem nada? Porque está me incomodando. Durante a noite, a fogueira derrete o gelo e abre um buraco de 1,5 metro de profundidade. Às 2 da manhã, o fogo não esquenta mais a barraca. O fogo não está adiantando, não está esquentando aqui dentro. É melhor esperar até de manhã para ver onde está o buraco. De manhã, há 0,5 metro de neve acumulado. A maior parte caiu durante a noite. Nevou muito. Essa foi a pior noite da minha vida. Mas o pior era que não dava para ficar na mesma posição mais do que 2 minutos e aí tínhamos que mudar de posição de novo. E quando nos mexemos, perdemos calor. Apesar de já ter acampado na selva durante o inverno, Mark também está sentindo a dificuldade dessa experiência. Não tem lenha suficiente. Quanto mais fome temos, mais cansados ficamos e mais difícil fica trabalhar. E tentar pegar lenha com 2 metros de neve é muito difícil. Se os pioneiros passaram por isso, eu não sei como sobreviveram, porque isso te abala mentalmente. Você procura uma forma de relaxar, mas não tem como. É uma luta constante. Já acampei de 3 até 10 dias, dependendo da época do ano. E nem sempre é fácil. Mas aqueles caras ficaram aqui 4 meses e sobreviveram. Essa experiência mostrou como queimamos calorias rapidamente e como uma situação como esta debilita qualquer pessoa, mesmo a mais bem preparada. Para os Donner e os demais pioneiros, a situação era desesperadora. No meio de dezembro, não havia mais comida e eles se alimentavam com couro de búfalo fervido. As pessoas começaram a sofrer de inanição. Ainda assim, os pioneiros aguentaram até março. Mas então, famintos e desesperados, começaram a comer a carne dos amigos e parentes mortos. Se não tivessem comido carne humana,
acho que mais gente teria morrido. É difícil precisar quantos, mas com certeza o canibalismo salvou muitos deles. Lendas sobre o canibalismo fizeram desse episódio a tragédia mais famosa do Velho Oeste. Mas os pioneiros não foram os únicos. Durante toda a história da humanidade, desde os neandertais, passando pelos índios caribenhos e os astecas, o canibalismo sempre existiu de várias maneiras. Sem dúvida, no caso dos Donner e dos pioneiros, era uma questão de sobrevivência. As pessoas fizeram isso somente por necessidade. Estavam à beira da morte e não tinham escolha. Era vida ou morte. Segundo o relato dos sobreviventes, os membros do grupo resistiram 4 meses até adotarem o canibalismo. Eles mantiveram um corpo congelado na neve durante várias semanas enquanto tentavam se decidir. Mas será que eles esperaram demais? Àquela altura, eles já estavam extremamente fracos. Se tivessem tomado a decisão antes, será que mais gente teria sobrevivido? Para responder essa questão, o Reescrevendo a História chamou Shigeru Takada, o autor de Contingency Cannibalism. Autor de vários livros, Shigeru escreveu esta obra sob um pseudônimo, por razões óbvias. Por ter sido procurado por algumas pessoas perturbadas após sua publicação, ele pediu que o livro fosse publicado com um codinome. O caso dos Donner mostra como é difícil tomar essa decisão. Normalmente as pessoas hesitam muito para aceitar o canibalismo. Precisam estar muito fracos e debilitados para tomar essa decisão. Quando o corpo humano começa a sofrer de inanição, ele passa a consumir as proteínas que tem armazenadas. Nosso corpo começa a enfraquecer e consome a si próprio. O problema de se alimentar da carne de alguém que morreu de fome é que é pura proteína. Ela não contém a gordura necessária. Você consome o alimento, mas continua com fome e não repõe o que perdeu. Não consegue digerir a carne. Quando não há comida, ou há pouca comida, e você não vai ser resgatado tão cedo, é preciso aceitar o canibalismo logo, em questão de dias. Nem falo de semanas. Mas, neste caso, que nutrientes a carne humana pode nos fornecer? Em 1970, Stanley Garn e Walter Block responderam essa mesma pergunta num pequeno artigo na publicação American Anthropologist. Segundo seus cálculos, um homem de 50 quilos renderia 4,5 quilos de proteína se fosse adequadamente descarnado. Presumindo que uma pessoa precisa de 75 gramas de proteína por dia, um corpo humano poderia alimentar aproximadamente 60 adultos, o número de pioneiros acampados no Lago Donner. Se eles tivessem consumido uma pessoa por semana, teriam ingerido 10 gramas de proteína por dia, o suficiente para se manterem vivos. Apesar de tudo que os sobreviventes escreveram sobre aquele inverno, nunca foi encontrada nenhuma prova arqueológica de canibalismo. Até hoje. A chave para o mistério são os ossos que restam. Mas por onde começar? Richard Scott é um antropólogo físico da Universidade de Nevada, no Reno. Ele é especialista na identificação de ossos e fragmentos de dentes de mamíferos. Meu trabalho é determinar se o canibalismo ocorreu ou não. Precisamos procurar os 3 sinais de canibalismo: fratura, marcas de descarnamento e queimaduras. Esses são ossos de grandes mamíferos.
Eles mostram características que veríamos no caso de animais abatidos ou em humanos no caso de canibalismo. Primeiro, neste fragmento, vemos estes riscos paralelos que são marcas de cortes. Este animal teve sua articulação cortada com uma arma como esta faca. Uma outra coisa que podemos associar com canibalismo são fraturas ósseas, que neste caso foi causada por uma bigorna. Mas pela época eles devem ter usado armas mais modernas, como um machado como este, para bater no osso, quebrá-lo e chegar ao tutano. Bom, e se o osso for exposto ao fogo, ele queima. Há um componente orgânico no osso, e quando a camada externa dele queima, ele fica branco e dizemos que está calcinado. Já a parte interior fica enegrecida, e isso é uma evidência de canibalismo. Agora que sabemos exatamente o que procurar, o Reescrevendo a História enviou um grupo de arqueólogos para as montanhas para procurar provas de que houve canibalismo entre aqueles pioneiros. No inverno de 1846, um grupo de pioneiros ficou preso nas montanhas da Sierra Nevada, na Califórnia. A maior parte do grupo conseguiu chegar a uma região conhecida hoje como Lago Donner. Os outros acamparam em Alder Creek, a 10 quilômetros dali. E foi em Alder Creek que aconteceu a verdadeira tragédia. Das 22 pessoas que estavam acampadas, 16 morreram. Entre os sobreviventes, só havia um adulto. Acredita-se que as crianças sobreviveram com a carne de seus pais e que as esposas comeram o corpo de seus maridos. Mas apesar deste ser um dos casos mais famosos da história norte-americana, o lugar exato do acampamento nunca foi descoberto. Chegou a hora de fazer isso. E em agosto de 2003, o Reescrevendo a História reuniu alguns arqueólogos liderados por Kelly Dixon, da Universidade de Montana, e Julie Chablitsky, da Universidade de Oregon, para vasculharem Alder Creek. Não há nenhuma prova concreta de que os Donner realmente acamparam aqui? Não. Mas se encontrássemos restos humanos, seria o suficiente para indicar um possível canibalismo, certo? Kelly e Julie acreditam que se conseguirem encontrar o acampamento da família Donner, encontrarão os sinais de canibalismo. É importante estar atento a artefatos, mas estamos procurando restos das fogueiras. É o que queremos. O objetivo principal é localizar onde ficavam as fogueiras que mantiveram os pioneiros aquecidos naquele inverno. É o ponto de partida para estabelecer se houve canibalismo. É importante encontrarmos restos de fogueiras? Se pensarmos na estrutura que eles criaram para viver aqui, as fogueiras eram o centro de tudo. E escavando nos lugares certos, podemos encontrar artefatos ou restos de coisas que eles comeram. Para ajudar na escavação, o Reescrevendo a História contatou Larry Conyers, um especialista em GPR, o radar penetrante de solo da Universidade de Denver. O GPR é mais uma das novas tecnologias à disposição da arqueologia. As ondas de radar identificam qualquer perturbação não natural nas camadas do solo que podem indicar a presença de artefatos históricos. É a primeira vez que esse tipo de tecnologia é utilizado nesta região. No primeiro dia de escavações, nosso radar localiza áreas que já foram escavadas em outras expedições 13 anos atrás, mas que não foram devidamente marcadas nos mapas. Tem uma coisa muito interessante aqui. Uma coisa que me chamou a atenção. Tá vendo essa camada? De repente ela para aqui. E aí alguma coisa reta e bem aqui essa hipérbole.
É o que vemos normalmente quando existe uma cova, uma reflexão hiperbólica na vala da cova. Acho que vale a pena escavarmos ali. A área que Conyers identificou será marcada em quadrados. Com este método, conseguimos medir cada metro da área. E vamos usá-lo para marcar com precisão essa área que o radar penetrante do solo apontou. O trabalho da equipe é duro. É preciso escavar com muito cuidado e peneirar toda a terra que é removida. Mesmo os menores itens podem ser extremamente significantes. Uma pista para descobrirmos se houve ou não canibalismo nesta mesma área há 150 anos. O que é? É um pedaço de osso queimado. Sério? É, pode nos ajudar. E tem um pedaço de carvão perto. Viu? Tá, vamos ensacar? Vamos sim, é um fragmento muito pequeno, mas dá para descobrir a que animal ou espécie esse osso pertence. Com certeza foi queimado. Mais e mais fragmentos de ossos começam a aparecer. Dá pra ver. Às vezes só dá pra ver no microscópio, mas às vezes dá pra ver a olho nu. São as marcas de cortes nos ossos. E podem ser as marcas de quando a carne foi cortada para ser comida. E analisando esses fragmentos, podemos descobrir, por exemplo, se este animal foi morto para ser comido. E se for osso humano? Se for osso humano, isso pode ser uma prova de canibalismo entre os Donner. Depois de 5 dias de trabalho duro, às 4:30 da tarde do último dia de escavação, a equipe descobre uma coisa muito importante. Achei este osso com marcas de corte. Marcas de corte muito claras. Olha aqui. Eu acho que dá para descobrir se é um osso humano ou animal. Aqui, olha só. Me deixa ver. Alguém usou uma faca aqui. Tem marcas de corte e se conseguirmos identificar se é humano, teremos uma forte evidência. Este pedaço de osso foi o maior que a equipe encontrou. Se for humano, pode ser a primeira prova de canibalismo entre o grupo Donner já descoberta. A seguir, um especialista em ossos e um antropólogo forense vão examinar este fragmento para descobrir se é um osso humano. E, caso seja, se ele foi cozido. Agosto de 2003. Acontece uma escavação arqueológica na área onde a família Donner acampou em 1846. Uma das descobertas mais importantes é um possível osso humano. Se for mesmo humano, será a primeira prova concreta já descoberta de canibalismo entre o grupo Donner. Eu não acredito que achamos um pedaço de osso deste tamanho com estas marcas, que indicam que a carne foi cortada. O reescrevendo a história conseguiu que o osso fosse analisado no laboratório de osteologia da Universidade do Oregon. Guy Tassa é o especialista encarregado em identificar ossos para o Museu de História Natural. Meu trabalho neste caso consiste em identificar se o material é ou não é humano. O primeiro passo é classificar as amostras encontradas comparando-as com as ossadas de outras espécies. Boa parte do material que foi trazido, mesmo os pequenos fragmentos, são pedaços de ossos longos, como o fêmur. São de algum mamífero grande, talvez do tamanho de um ser humano ou de um cervo. Bem menor do que uma vaca e bem maior do que um cachorro ou um coelho. Os fragmentos podem ser de animais do tamanho de antílopes e cervos. Mas esses animais não poderiam ser encontrados naquela região durante o inverno. Depois de muitas análises, no entanto, o resultado não foi conclusivo.
os fragmentos são pequenos demais para uma identificação positiva. Com certeza é de um mamífero. É do tamanho de um humano, mas pode ser de um outro animal do mesmo tamanho. Mas pela estação do ano é mais provável que seja humano. Mas se o fragmento for de um osso humano, é possível saber como a pessoa morreu? Há como provar que essa pessoa foi devorada? O Reescrevendo a História chamou a antropóloga forense Shannon Novak, da Universidade de Utah, para identificar as marcas de cortes. Shannon já colaborou com muitos detetives em dezenas de investigações de assassinato. Minha pesquisa envolve violência e ferimentos que podem ser identificados nos ossos, numa investigação histórica ou numa investigação de homicídio comum. Com a ajuda de um microscópio de varredura de elétrons, Shannon examina as marcas encontradas no osso. Há muitas evidências neste fragmento. Há 3 locais que apontam o uso violento de um instrumento de corte. Devido à ação de descarnar, falta um pedaço do osso e, por isso, ele também está todo fraturado. O microscópio de varredura de elétrons também revela que o osso pode ter sido queimado ou cozido. Parece que algumas partes do osso ainda tinham tecido mole, o que as protegeu do calor. Mas outras partes foram expostas diretamente ao fogo e, por isso, estão mais danificadas. Em seguida, Shannon tenta descobrir que tipo de arma ou ferramenta foi utilizada para cortar esse osso. Há 2 marcas principais feitas por lâminas. Mostram claramente uma ação de descarnamento. E foram feitas por um instrumento grande. Mas, se olharmos as marcas com atenção, podemos identificar com maior precisão que arma foi usada nesse caso. Shannon Novak também descobriu que este osso foi quebrado logo após a morte deste animal ou ser humano. Um trauma perimortem é um trauma que ocorre logo após ou na hora da morte. Indica que ainda havia umidade e fibras colágenas no osso e, por isso, o osso se quebra de uma forma diferente. Quando o osso já está seco, algum tempo depois do animal ou da pessoa ter morrido, ele se despedaça. E isso deixa marcas bem distintas. O espécime é este, em cima. Shannon Novak recebe a ajuda de Julie Chablitsky e Kelly Dixon para analisar o osso. Por essas imagens, sabemos ao menos que era um instrumento com uma lâmina, mas não era uma lâmina fina de serrar ou cortar. Não era uma lâmina serrilhada. Segundo a minha experiência, parece mais um cutelo. Bom, considerando os artefatos, vimos que houve um acampamento no século XIX, por volta de 1840. O Reescrevendo a História chamou os integrantes da equipe para reunirmos todas as informações sobre os ossos e artefatos encontrados em Alder Creek. Nossa investigação não acabou, mas já descobrimos coisas importantes. São coisas que indicam um assentamento doméstico ou familiar. Temos artefatos de meados do século XIX. Nessa área encontramos cinzas que podem ser de uma fogueira que foi apagada e fragmentos de ossos com marcas de incisões. Temos certeza que é de um mamífero, mas não sabemos de qual. Mas conseguimos delimitar um grupo de mamíferos de mesmo tamanho. Todos os fragmentos se encaixam neste mesmo grupo, que inclui humanos. Para determinar se os ossos são humanos, seria preciso enviá-los para uma análise de DNA.
Todos os artefatos que foram encontrados em agosto de 2003 estão sob a jurisdição do Serviço Florestal dos Estados Unidos. Mas, como o material pode ser humano, há uma lei federal que diz que os possíveis descendentes precisam dar permissão para que o material seja analisado. Não vamos poder prosseguir com as análises porque levaria meses, talvez um ano, para encontrarmos os descendentes e pedirmos permissão. Se este fragmento for mesmo de um osso humano, seria de uma das vítimas do grupo Donner? Tudo indica que sim. Mas, afinal, a história do grupo Donner não é sobre canibalismo, mas sim sobre o espírito humano quando posto à prova. Sempre focamos na questão do canibalismo e ficamos concentrados apenas nisso. Mas a história do grupo é sobre coragem, força. Estar aqui e perceber que aquelas pessoas sobreviveram durante semanas e meses nessas condições me faz admirá-las. Eles resistiram, queriam sobreviver, queriam que suas famílias sobrevivessem. E isso é um testemunho de sua força, e é por isso que eles devem ser lembrados. Versão brasileira, Tempo Filmes, São Paulo.